E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à hematologia. Lembrando que nós temos tudo de hemato aqui, falando das anemias, de todas as anemias. Se você quer achar os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito hematologia em algum lugar aqui da tela. Ao final do vídeo, você clica lá e vai aparecer tudo para você. Tem tudo aqui. Tudo sobre as anemias, todas as anemias, cada anemia tem um vídeo aqui bem simplificado e aprofundado para você. Convido também a participar aqui da nossa comunidade, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo escrito inscrever-se, clicou ali, você já faz parte aqui. De segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. E você, inscrito aqui, não perde nenhum conteúdo. Então, tá convidado, se inscreve aqui. E vamos logo ao que interessa, mais um passo, hoje falando sobre o hemograma. Bom pessoal, de cara, quando nós pegamos um hemograma, o que a gente vai observar ali? São várias as situações. Dentre elas, a gente destaca aí o número de eritrócitos, que são as nossas hemácias. Nós vamos encontrar ali hemoglobina, né? A quantidade dessa hemoglobina que está dentro dessas hemácias. Vamos encontrar também ali algumas siglazinhas diferentes, como o VCM, que é o volume corpuscular médio. Vamos encontrar o HCM, também ali presente nesse hemograma, que seria a hemoglobina corpuscular média. O CHCM, que seria a concentração de hemoglobina corpuscular média. Vamos ter também o RDW, que é o índice de anisocitose. Enfim, tem uma lista aí. E nós vamos destrinchar e descobrir o que é cada um deles, né? O que é RDW, o que é isso, para que serve, né? Vamos entender tudo nesse vídeo. Então vamos começar aí falando um pouquinho sobre o número de eritrócitos. O que é eritrócito? É hemácia, pessoal. A hemácia, ela é a principal célula do nosso sangue, porque ela basicamente vai transportar o oxigênio até os nossos tecidos. É essa hemácia. E claro, o número de hemácias é importantíssimo. Por quê? Porque se eu tenho uma queda no número, tendo como referência o que a gente vê aí, né? De 6 até 6,5 no homem e na mulher até ali 5,6, se nós temos uma queda nesse número, ou seja, temos poucas hemácias, pode ser um índice aí que indica para uma anemia. Então, pessoal, o primeiro que a gente destaca é o número de eritrócitos, o número de hemácias dessas células aí que transportam oxigênio no nosso sangue. Então, que nós temos aí como referências. Tem uma diminuição aí, é porque tem aí uma possível anemia, algum outro problema. Tranquilinho? Então, isso aí é número de eritrócitos. Nós temos também aí que quantificar a hemoglobina dessa pessoa. E claro, se eu tenho uma redução também dessa hemoglobina, isso também pode indicar uma anemia. Agora, o que é hemoglobina? É uma das constituintes da nossa hemácia. A gente falou que a hemácia ela transporta oxigênio aos tecidos, não é isso? E claramente a hemoglobina é o que vai estar dentro dessa hemácia possibilitando esse transporte de oxigênio. Então veja a importância dessa hemoglobina. Lembrando, pessoal, que também eu vou ter aí valores, né, presentes no nosso hemograma para essa hemoglobina, que vai variar no homem e na mulher. No homem a gente pega aí como referência de 13,5 a 17,5 gramas por decilitro e na mulher vai de 12 até 15,5. Lembrando, pessoal, que esses valores eles variam de laboratório para laboratório. Aí você fala, poxa, então o que adianta eu saber esses valores? Bom, pessoal, eles são como uma referência, vai depender de laboratório para laboratório, porque varia o material que esses laboratórios vão utilizar como referência, né? Então, basicamente, isso aí pode mudar um pouquinho, mas é muito pouco que muda esses números. Belezinha? É claro que não vai ser grande a diferença entre laboratórios e nem a referência que a gente está utilizando aqui. Então, pessoal, nós falamos aqui de quê? Do número de eritrócitos, o número de hemácias, que é o número de células, né, dentro do nosso sangue ali, né, constituindo. E falamos aí sobre a hemoglobina, que constitui, está dentro ali das nossas hemácias.
Belezinha. Agora, nós temos também o que a gente chama de hematócrito. O que é isso de hematócrito? Bom, pessoal, nada mais é do que uma porcentagem. Porcentagem de quê? A porcentagem dessas hemácias no nosso sangue. Ou seja, quantos por cento de hemácias eu tenho no meu sangue? Né? Porque o sangue não é só hemácia que tem ali. O sangue vai ter água, vai ter proteínas, vai ter outras células. E o hematócrito é o que? É a porcentagem dessas hemácias, dessas células que transportam o oxigênio aos tecidos, ao nosso corpo, dentro desse sangue. Ou seja, hematócrito é a porcentagem de hemácias no nosso sangue. Lembrando que não tem só hemácia no sangue, por isso é importante o hematócrito. E vai variar, né? Esse valor varia do homem para a mulher. No homem, a porcentagem vai até 52%. E na mulher, até 48%. Lembrando, pessoal, que esse valor pode variar de um laboratório para outro. Porém, a variação não é grande não, beleza? Guarda isso daí. Aí, nós falamos de quê? Número de eritrócitos, hemoglobina, falamos aí do hematócrito. Temos ainda o VCM. O que é VCM? Volume corpuscular médio. Pessoal, volume corpuscular médio nada mais é do que o tamanho de uma hemácia. Né? Ele vai estar mostrando para você se o tamanho dessas hemácias está ok ou se está variando, né? Se está normal, né? Está muito pequenininha a hemácia, está muito grande essa hemácia ou está no tamanho normal. Então, pessoal, falou de VCM, volume corpuscular médio, é o tamanho da hemácia. A hemácia está no tamanho normal, que seria, como a gente vê aí de referência, de 80 a 95, alguns lugares de 80 a 100, né? Esse é o tamanho normal. Agora, essa hemácia está nesse padrão, ele está dentro desse tamanho aí, né? Ou ela está maior, ou ela está menor. Isso é importante saber, pessoal, porque algumas anemias, elas se manifestam tendo aí uma variação do seu tamanho, ou seja, o tamanho dessa hemácia varia. Por exemplo, algumas anemias, elas apresentam hemácias que são pequenininhas. Lembrando que a hemácia é a célula que ela leva o oxigênio a todo o nosso corpo. Então, quando eu tenho uma anemia que a célula é bem pequenininha, a hemácia é pequena, a gente chama de anemia microcítica. E quando eu tenho uma hemácia muito grande, uma anemia de hemácia grande, grandona, gigantona, eu chamo ela de macrocítica. E tem as anemias, inclusive, que tem ali um tamanho normal. Ou seja, está dentro desse padrão de 80 a 95, de 80 a 100. Que basicamente a gente chama de anemias normocíticas. Por quê? Porque o tamanho está normal. Então, o problema aí pode ser outra situação. Além do VCM, que a gente falou que mostra o tamanho de uma hemácia, nós temos o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média. O que isso quer dizer? Galera, é basicamente a hemoglobina média que eu vou ter dentro da minha hemácia. Ou seja, é a quantidade de hemoglobina dentro de uma hemácia. E esse também tem ali os seus valores, de 27 a 34. Lembrando, isso pode variar de um laboratório ao outro, mas não varia muito não, beleza? E basicamente essa hemoglobina é o que permite essa hemácia transportar o oxigênio, porque esse oxigênio vai estar ali, né, ligado a toda essa constituição que vai estar juntamente com essa hemoglobina dentro dessa hemácia, que vai transportando o oxigênio aos tecidos, transcorrendo aí pelo nosso sangue. Esse é o valor muito importante. Por quê? Porque algumas anemias apresentam esse valor abaixo e outras anemias apresentam esse valor elevado. Ou seja, algumas anemias vão ter baixa concentração de hemoglobina dentro de uma hemácia. E aí a gente chama de anemia hipocrômica. Já aquelas que têm grande quantidade de hemoglobina dentro de uma hemácia, a gente chama de hipercrômica. E aquelas que têm uma quantidade normal, de normocrômica. Além do HCM, nós temos o CHCM, que é a concentração de hemoglobina
corpuscular média. A diferença aqui, pessoal, é que aqui nós vemos a concentração de hemoglobina nas hemácias por 100 ml. Então, nós vemos aqui a concentração em 100 ml dessa hemoglobina nas nossas hemácias. E também vai ter esse valor aí como referência. Lembrando, pessoal, que tudo que a gente observou aqui vai estar nesse hemograma. E claro, você sabendo o que é cada sigla fica muito mais fácil. Além de todas essas siglas, nós temos uma que muita gente confunde, que é o RDW. A gente chama esse RDW de índice de anisocitose. O que é índice de anisocitose, RDW? É simples, pessoal. Neste caso, nós vamos ver, pessoal, esse RDW, a variação do tamanho das hemácias. Nós falamos, não confunda com o VCM. O VCM, ele mostra o tamanho da hemácia. Beleza? Ele mostra, ó, o tamanho é esse. Agora, o RDW não. O RDW, ele vê o quanto varia. Claro, pessoal, não vai ter só um tamanho de hemácia no seu sangue. Vai ter variados tamanhos, né? Mas o normal é que as hemácias prevaleçam sempre em um tamanho. Vai ter hemácia pequena? Vai, mas não vai ter muito. Nem hemácia grande, pode ter também. Mas o normal é que elas sempre tenham um tamanho uniforme, né? Elas estejam ali uniformes em seu tamanho. Então, pessoal, lembre-se disso. RDW, basicamente, ele vê o quanto varia, né, o tamanho dessas hemácias. As hemácias estão todas no mesmo tamanhozinho? Ou está variando muito? Tem muita hemácia normal ali, né? Entre 80 e 100, né? Que a gente falou do VCM. Ou eu tenho muita hemácia normal e muita hemácia pequena, ou seja, está variando muito, né? E claro, se eu tiver muita variância de tamanho, né? Umas pequenas, outras grandes, outras médias, isso indica um problema. O normal é esse valor que a gente vê aí de 10 a 14%, essa variação. O normal é que elas sejam sempre padrão, ou seja, sempre ali com um tamanho meio parecido uma com as outras. Não pode ter grande variância. Beleza? É isso que mede o RDW, a variação, o quanto está variando, quantos por cento está variando essas hemácias. Eu tenho hemácias uniformes ou elas estão variando de tamanho? Beleza? Espero ter sido bem claro. E ainda nós vamos ter outros elementos de defesa, as células de defesa do nosso corpo, que são os leucócitos. Vamos olhar isso aí. Ah, pessoal, antes de falar sobre as células de defesa, os leucócitos, temos que falar do número de reticulócitos. O que é número de reticulócito? É simples, são hemácias imaturas. Ou seja, são aqueles eritrócitos, são as células do sangue que transportam oxigênio, porém que são imaturas, elas foram liberadas antes da hora. Tranquilo? E esse valor tem que ser pequeno, ou seja, de 0,5%. Até no máximo 1%, 1,8%. Por quê, pessoal? Se eu tenho grande quantidade de células imaturas no sangue, tem alguma coisa errada. Tem algum problema que está fazendo levar a uma maior liberação dessas células imaturas no meu sangue, né? No seu sangue. O que está acontecendo? Né? Tem algum problema na medula óssea que produz essas células? O que está acontecendo? Beleza? Então o normal é que tenha um valor bem baixinho, 0,5%. Belezinha? Até ali 1,8%. Lembrando que esses valores variam de acordo com o laboratório. Eu vou falar isso aqui sempre. Belezinha? Então lembre-se, reticulócitos são células imaturas que estão aí circulando no nosso sangue. E agora sim, pessoal, falando dos leucócitos. Os leucócitos, pessoal, são aí importantíssimos, que incluem as nossas células de defesa, desde macrófagos, neutrófilos, eosinófilos. Todas essas são células de defesa. Entrou bactéria e vírus, elas que vão atuar. E basicamente, pessoal, quando a gente fala aí desses nossos leucócitos, eu não vou ficar citando um por um aqui, né? Se você quiser anotar aí, muito importante. Lembrando que os segmentados, eles são os nossos neutrófilos principalmente. A gente tem aí linfócito, eosinófilo, como nós vemos aqui na tela. E isso vai ter uma
porcentagem, né, normal de cada um deles que a gente vai encontrar no nosso hemograma. Lembrando que o hemograma geralmente ele apresenta ali pra gente qual é a porcentagem normal. Belezinha? Isso aqui é mais para você ter, né, uma noção aí. Lembrando, pessoal, que leucócito baixo, ele pode aí dizer que está faltando essa célula de defesa. E por que acontece isso? Pode ser aí por uma anemia plásica, pode ser por falta de ácido fólico, pode ser por falta de vitamina B12. E quando esses leucócitos, é o contrário, eles estão elevados no hemograma do seu paciente. Está lá mostrando leucócito elevado. O que está acontecendo? Pessoal, se tem muita célula de defesa no sangue, o que você acha que está acontecendo? Essa pessoa provavelmente está tendo uma inflamação em algum lugar do corpo, está tendo uma infecção, pode ser infecção urinária, pode ser infecção em qualquer parte do corpo. Ou pode ser neoplasia, né? Um problema ali de câncer, alguma neoplasia, algo anormal nesse corpo. E claro, pessoal, além de tudo isso, ele mostra as plaquetas. O que são as plaquetas? São as células que ajudam na coagulação do sangue. Quando você corta ali o seu dedão fazendo aquela comidinha, que entra em ação são as plaquetas, para parar de sair sangue do seu dedão ali. E essas plaquetas são oriundas de células que a gente chama de megacariócito. Beleza? Então os megacariócitos vão dar origem às plaquetas. Na verdade, a gente já viu aqui em vários vídeos, os megacariócitos, eles são ali células grandes que vão soltando fragmentos. E esses fragmentos são as plaquetas. E as plaquetas também têm o seu valor, né? Não pode estar abaixo, senão você vai ter problema aí de sangramento, de hemorragia, né? E também não pode ter plaqueta demais, senão você vai ter as famosas tromboses, né? Vai ter ali formação de trombos. Aí tem esse valor, né, de 150 a 400 e esse valor varia, não varia muito, mas varia de laboratório para laboratório. Então, pessoal, veja a importância de um hemograma. Ele basicamente é um exame base aí para diagnóstico de vários problemas. Viu? Tem célula hemácia. Se tem baixa hemácia no seu hemograma, pode ter uma anemia. O que está acontecendo com esse paciente? Baixa plaqueta indica que esse paciente pode ter ali uma hemorragia, né? Se esse paciente tem leucócitos elevados, o que pode induzir ali, né? O que você pode desconfiar? Uma inflamação, uma infecção nesse paciente. Então veja a importância de um hemograma. E claro, pessoal, com isso a gente finaliza mais um resumo. Espero ter sido bem claro. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!